Capacidade técnica do SoftSuite. Olá, eu sou o Ronaldo Sacco, diretor técnico da SaperX. Nesse vídeo irei mostrar testes de desempenho realizados em nosso principal produto, no SoftSuite. Para esses testes, eu realizei em 3 principais topologias, numa topologia de Start, numa avançada e numa topologia customizada. Antes de avaliarmos aqui o resultado final dos testes, alguns pontos, algumas considerações referente à forma que o teste foi realizado. Para a realização desses testes, eu subi uma máquina virtual na Amazon, em São Paulo, uma máquina quad-core, 4 processadores, e simulei alguns clientes conectados nesse SoftSuite. Esse SoftSuite estava conectado em uma operadora que também estava simulando o atendimento de chamadas. Então, os clientes realizavam chamadas que passavam pelo SoftSuite e a operadora atendia essas ligações. Bom, qual foi o parâmetro de qualidade que a gente adotou? Load até 1.0 por core, ou seja, o load bateu 1.0 por core, parava seus testes e analisava os resultados. Perda de pacotes. Se perdesse um pacote, os testes eram interrompidos. E também a qualidade da chamada. Então, enquanto os testes eram realizados, uma chamada ficava ativa, com 2 pessoas conversando entre si, e se uma perda de qualidade era notado, os testes eram também interrompidos. Bom, dito isso, essa topologia aqui, bastante simples, que eu montei aqui para apresentar para vocês, é a topologia inicial, que foi realizado os primeiros testes com o produto SPXO e o SPXP. São 2 produtos de entrada, São os mais vendidos hoje pela SaperX. Vamos analisar os resultados obtidos. Vamos lá. Chamadas simultâneas. 3.000 chamadas sem RTP. Ou seja, conseguimos fazer 3.000 ligações ficarem ativas de forma simultânea, sem perda de qualidade. Então, 3.000 chamadas, isso aí se a gente for dividir por quantidade de E1s, um E1 tem capacidade para 30 chamadas simultâneas, arredondando, então teríamos aí 100 E1s, um servidor quad-core, consegue tocar 100 E1s. Bom, e se eu precisar tratar o RTP por qualquer motivo que seja, por motivo de esconder a topologia, por motivos de tratamento de codec, fazer um transcode, motivos de NAT, enfim, qualquer motivo que seja, eu precisar tratar esse RTP dos meus clientes. Então, quanto que essa máquina vai aguentar? 300 chamadas com tratamento de RTP. Ou seja, seriam aqui 10 E1s. Com RTP, com tratamento de RTP, esse mesmo servidor, uma máquina virtual quad-core, consegue cuidar de 10 E1s, considerando 10 E1s com a sua lotação máxima, com a sua capacidade total. Bom, quantas contas SIP registradas? Quantos clientes registrados nesse servidor? 10.000 clientes. Quantos registros por segundo? Ou seja, esses 10.000 clientes, quantos conseguem registrar no mesmo segundo? 350. E quantas chamadas por segundo? Quantas chamadas no mesmo instante? 40 chamadas por segundo, 40 CPS. Então essa é a topologia inicial. Vamos agora analisar a topologia Plus. A topologia Plus, ela é idêntica à topologia anterior. No entanto, nesse SoftSuite, ele tem um código otimizado. E essa otimização resulta numa maior capacidade. Então vamos analisar os resultados do SPXO Plus e do SPXP Plus. Então, temos aqui o primeiro ponto significativo, Chamada simultânea sem RTP, de 3.000 eu consigo 6.000 chamadas simultâneas. Ou seja, 200 E1s. Num servidor quad-core eu consigo gerenciar 200 E1s lotado. 6.000 chamadas simultâneas sem RTP. Com RTP, permanece 300 chamadas simultâneas, que dá uma média que a gente consegue atingir de 75 chamadas por core. É claro, depende do processador, Lembrando que esses testes foram realizados em máquina virtual, quad-core. Bom, quantas contas SIP registrado? 10.000, manteve. Registros por segundo. Aqui tivemos um belo desempenho, aumento de desempenho. 1.500 registros por segundo. O SPXO Plus, a topologia Plus, consegue aguentar, suportar sem perda de qualidade na VM, ou seja, a VM permanece estável. E quantas chamadas por segundo? Aqui também a gente tem um salto interessante de 40 para 100 chamadas por segundo. Aquela chamada que chega no mesmo instante,
Então o servidor consegue aguentar 100 chamadas por segundo. É importante destacar que nós mantemos para cada teste 5 minutos de estabilidade, ou seja, ficamos mandando 100 chamadas por segundo durante 5 minutos. O servidor se demonstrou estável, aí a gente fechou os testes. Bom, terceira e última topologia, uma topologia customizável. O que é isso? É uma topologia onde que a engenharia da SaperX senta com o cliente, entende as necessidades do cliente e propõe uma topologia adequada para atender às necessidades de cada cliente. Essa topologia customizada, então, vamos aqui ao desenho. Eu fiz um desenho aqui bastante simples. Ela utiliza o mesmíssimo servidor do Plus. No entanto, tem uma adição de um novo servidor, que é um proxy. Esse proxy ele tem várias funcionalidades, né? Nesse caso, ele está servindo basicamente para duas funcionalidades. Registrar os clientes, então os clientes são registrados nesse proxy, tira a carga do soft switch e também ele serve para fazer um balanceamento de carga. Ou seja, a primeira chamada ele manda para o soft switch 1, a segunda chamada para o soft switch 2 e assim por diante. Se eu tivesse 3, 4, 5, 10 soft switches, ele iria fazer o balanceamento de carga. Bom, ele tem outras inteligências também, como por exemplo, se cair um soft switch, ele para de mandar a chamada para aquele e distribui para os demais. O mais importante é que ele funciona em um cluster, né? Eu consigo adicionar e remover soft switches conforme a necessidade. Eu consigo fazer manutenção num parque de servidores, basta derrubar, quando subir ele volta a fazer parte do cluster ativo. Então vamos analisar os resultados obtidos. O SPX-C, que é o SPX Custom, ele inicia a topologia, ele inicia em 12.000 chamadas simultâneas, inicia em 600 chamadas simultâneas com RTP, ou seja, se quiser tratar 100% das chamadas, ele vai aguentar 600. Uma topologia igual a essa do desenho, né? Com 2 soft switches e um proxy. Conta SIP registrada inicia em 20.000 contas SIP, ele aguenta 1.500 registros por segundo e chamadas por segundo CPS ele inicia em 200 CPS. Veja bem, esses são os valores de início. A topologia de customizado, SPX-C, ela inicia nesses valores e aí a gente adequa, o cliente que precisa mais conta SIP, a gente adequa a topologia para aguentar mais conta SIP, mais chamadas simultâneas, mais CPS. Enfim, espero que você tenha entendido quais são as diferenças entre cada uma das topologias e agora que você saiba qual é a melhor topologia para a sua operação de voz. Obrigado!